Vamos continuar louvando ao Senhor agora, salmodiando a Ele, com o Salmo 119, do 89 ao 96. Nós estamos neste parágrafo. Salmo 119, do 89 ao 96. Glória a Deus. Vamos oferecer essa leitura em oração, em ações de graças ao Senhor, por cada um desses 30 dias desse mês de junho, que está terminando hoje. Glória a Deus. Metade desse ano está indo embora, graças a Deus. E temos agora próximo segundo semestre, mais 6 meses deste ano. Vamos consagrar em oração ao Senhor cada dia desse novo semestre que vai nascer, para que nós gastemos esse tempo buscando a face do Senhor, de todo o coração. São esses que vão morar no céu. Aleluia. Então juntos oremos no Salmo 119, 89 a 96, todos juntos. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Muito bem, na palavra que nós temos nesse último domingo de junho, nós vamos ver um versículo onde a palavra de Deus mais uma vez aqui nestes 176 versículos do Salmo 119, ela é chamada de, repita, lei. Existem muitos elementos que nós precisamos meditar quando nós abordamos a palavra de Deus como sendo a lei de Deus, a lei do Senhor. Uma coisa muito forte e ao mesmo tempo terrível, que no processo da nossa santificação nós temos que combater, é uma coisa que se chama vontade própria. A sua vontade é perniciosa. A sua vontade não aproxima você de Deus. Pelo contrário, a sua vontade afasta você de Deus. E esse é um dos propósitos pelos quais Deus fez, estabeleceu, instituiu a sua palavra com um caráter legal, com um caráter de lei. Porque isso coloca a palavra de Deus acima da sua vontade. A sua vontade está abaixo da palavra de Deus. Não é a sua vontade que deve mandar em você.
É a palavra de Deus que tem que mandar em você. Ou então, pode dizer adeus ao céu. O céu é para quem faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a nossa santificação, que é operada em nós pela palavra de Deus e, portanto, pela nossa sujeição total à palavra de Deus. Um dos terríveis problemas que o pecado causou na alma humana é que cada ser humano pensa que, baseado na sua vontade própria, ele tem o direito de fazer a sua própria lei. E pensar que a sua própria lei está acima de todo mundo, inclusive acima de Deus, inclusive acima da palavra de Deus. Bom, a palavra de Deus diz isso, mas eu não quero. Eu vou fazer o que eu quero. Eu não vou fazer o que a palavra de Deus diz, eu vou fazer o que eu quero, porque eu é quem dito a lei, as leis para a minha vida. Essa é a pessoa que está indo para o inferno de cabeça. Está entendendo isso? Nós aprendemos a palavra de Deus para aprender a nos sujeitar à vontade de Deus. Existem muitas orações profanas por aí, que são orações baseadas na vontade humana. Pessoas tentando encostar Deus na parede com suas orações e campanhas e sacrifícios para Deus fazer as vontades delas. A oração que Jesus nos ensinou é: Pai, seja feita a tua vontade. E para isso ficar bem claro, na experiência do Getsemane, o próprio Jesus orou: Pai, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. É a vontade de Deus que é soberana, e o diabo, pai da mentira, enganou os homens, ditando para eles uma mentira de que a vontade deles é soberana. Você tem que fazer a sua vontade, você tem que fazer o que você quiser, você não tem que se sujeitar a lei nenhuma, você é a sua própria lei, é você quem manda em você mesmo. E essa então é a declaração dos ímpios: sou eu quem mando na minha vida. Por isso eu faço da minha vida o que eu quiser. Não adianta o pastor Edivaldo me desafiar para ir no culto, porque de propósito eu não vou, para mostrar que quem manda na minha vida sou eu. Está vendo? Isso foi um pequeno teste. Ontem eu só fiz um pequeno teste, para ver quanta gente não passa num pequeno teste. E quando não passa num pequeno teste, em que teste vai passar? Em que teste vai passar? Em que prova vai passar? Sabe por que não passa na prova? Porque acha que a sua vontade está acima da de Deus. Porque acha que a sua vontade está acima da palavra de Deus. Porque acha que é senhor de si mesmo, senhora de si mesma, dono da sua vida, dona da própria vida. E sou eu quem dito as normas na minha vida, sou eu quem dito as leis da minha vida. Que lei de Deus? Coisa nenhuma. Eu faço o que eu quero fazer. É por isso que 99% dos crentes vão para o inferno com todos os ímpios. Porque a salvação é exclusiva, não é inclusiva.
A salvação é exclusiva dos eleitos de Deus, que provam a sua eleição, renunciando suas próprias vontades e leis, para se sujeitar a Deus e a sua palavra. Eu me sujeito a Deus. A palavra de Deus diz assim, então é assim que eu vou fazer, porque é lei. E só existem dois estados: o estado de salvação, que é edificados sobre a palavra, ou o estado de condenação, debaixo do peso da justa condenação da palavra. Quem pensa que é livre para fazer a sua própria lei, e quem pensa que é livre para fazer as suas vontades, e não a de Deus, e subjugar a vontade de Deus com a sua palavra, com a sua própria vontade, está debaixo da condenação. Todos os juízos de Deus estão pesando sobre essa pessoa, porque a lei de Deus é formada de mandamentos, estatutos e juízos. Mandamentos, o que fazer; estatutos, como fazer; e juízos, o que vai acontecer se não fizer. A minha esposa ensinou para as crianças na salinha esses dias, olha, o que fazer, a Bíblia fala o que fazer, a Bíblia fala como fazer, e a Bíblia fala ai, ai, ai de quem não fizer. Aí o ai, ai, ai as crianças decoraram, são juízos de Deus. Ai, ai, ai de quem está edificando a sua vida sobre a sua própria vontade, sobre as suas próprias leis. Estão perdidos, estão sem base, sem estrutura, estão edificando suas vidas sobre a areia, e grande será a sua ruína. Jesus prometeu que os seus eleitos, que formam a sua igreja no singular, em Mateus 16:18, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então a palavra de Deus diga, lei. Não pensa que você pode burlar essa lei, porque não pode. E ai de quem tentar fazê-lo. O nosso versículo de hoje é o 92, cujo tema diga, prazer na palavra. Aleluia. Aqui está uma grande diferença entre os muitos chamados e os poucos escolhidos. É que os muitos chamados veem a palavra como uma obrigação. Eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado a obedecer. Os muitos chamados veem a palavra como uma obrigação enfadonha, chata, pesada, cansativa. Os poucos escolhidos, pelo contrário, veem na palavra todo prazer. Tem prazer na palavra de Deus. A palavra vai ser pesada sobre os ímpios e sobre os muitos chamados, mas ela é jugo suave e fardo leve para os eleitos de Deus que vão morar no céu. É isso aqui. Por isso que a palavra tem esse poder de repelir os ímpios e os chamados e atrair os eleitos de Deus. Aleluia. É por isso que os muitos chamados, eles precisam de propinas.
Eles não gostam da palavra, eles querem ter propinas. Por exemplo, né? Se ontem à noite eu falasse assim: irmãos, vamos fazer uma campanha, hoje sábado, amanhã domingo de manhã e domingo à noite, ninguém falte, porque segunda-feira seu milagre vai chegar, a sua bênção vai chegar, a sua conta no banco vai estar recheada. Se fosse isso, os interesseiros, corruptos, amantes de propinas, não faltariam. Mas se é para vir por amor de Jesus, não, eu não vou não, eu não quero isso. Por amor da palavra, não tenho todo esse amor não, pela palavra não. Eu vou a hora que eu quiser, se eu não quiser eu não vou. Eu que mando na minha vida. Porque nenhuma propina foi oferecida. Porque eles não entendem que o tesouro já foi dado quando Deus deu Jesus. Eles estão atrás de tesouros ainda na terra, porque o coração deles está na terra e nas coisas da terra e não no céu. O prazer não está na palavra. O homem espiritual, a gente vem trabalhando essa ideia que Paulo colocou muito bem em 1 Coríntios capítulos 2 e 3. O homem espiritual, diferente do homem natural e diferente do homem carnal, o homem espiritual tem, diga de novo, prazer na palavra. Aleluia. Prazer na palavra. Eu fico escandalizado quando eu vejo pessoas que se dizem crentes e que não gostam de Bíblia, que não têm prazer na palavra. Porque o Espírito Santo insuflou na minha alma prazer na palavra desde o primeiro segundo da minha conversão. No dia 5 de abril de 1981, às 10 horas da manhã, essa hora eu já estava convertido. Essa hora já tinha 50 minutos que eu estava convertido. E o prazer da palavra estava dentro de mim. E continua dentro de mim. E continua dentro de mim. Hoje de manhã eu já li muita palavra antes de estar aqui para falar com vocês. E estou esperando ansiosamente, porque à tarde eu vou ler mais da palavra. Eu vou meditar mais na palavra. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Nada supera, no homem espiritual, nada supera o prazer na palavra de Deus. Por isso que esse é um tema muito forte, não só no nosso versículo de hoje, mas em todo o livro dos Salmos. Porque já começa lá com o Salmo de número 1, dizendo do homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Em hebraico diz por quê? Porque o seu prazer não está mais nessas coisas, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele não medita porque é obrigado a meditar. Ele medita porque ele tem prazer em meditar. É por isso que a palavra é a espada do Espírito, porque ela vem causar uma tremenda divisão na terra. Jesus disse isso: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. E por minha causa, homens estarão divididos aí uns contra os outros. Os que me conhecem terão prazer em mim, na minha palavra. Os que não me conhecem não terão prazer em mim, nem na minha palavra. Estarão divididos. E muitas vezes dentro de uma mesma casa. Porque a palavra causa essa divisão. Ela repele os ímpios e repele os muito chamados. Mas ela atrai
os poucos escolhidos. Por esse versículo de Mateus 22:14 é muito forte. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. A palavra de Deus é lei, mas Deus não quer que os seus filhos obedeçam a sua lei por obrigação. Deus quer que os seus filhos obedeçam a sua lei com prazer, com alegria, com devoção, com dedicação, com consagração. É isso que Deus opera, o querer e o realizar exclusivamente naqueles que lhe pertencem, porque este é o selo do seu firme fundamento. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Então diga de novo: prazer na palavra. Nós temos aqui na nossa Bíblia, na nossa tradução Almeida Revista e Atualizada, o salmista dizendo assim a Deus, orando a Deus, dizendo: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Vocês. Muito bem, nós temos algumas diferenças aí, pouca diferença, tá? Basicamente, a maior diferença está numa única palavra aqui, do hebraico para o português. Então, em hebraico foi escrito assim: Lulei Torat Hashashuai Asvaditi Ve'anii. Com letras em português, diga Lulei. Lulei é uma expressão em hebraico que significa se não, né? Porque nós temos até essa expressão em português unida numa palavra só, né? Senão, mas não é unida, não é separada. O se e depois o não. Se não, tá? Se não, em hebraico é uma palavra só, lulei. E aqui entre a primeira e a segunda palavra tem um verbo oculto. Um verbo oculto. Como em português tem sujeito oculto, em hebraico tem verbo oculto. O verbo fosse. Então, lulei é se não fosse. Segunda palavra, diga Toratihá. Toratihá é, falando com Deus, a tua lei. Se não fosse a tua lei. Por isso que dentro dessa palavra aí, Toratihá tem, diga Torá. Torá é a lei, né? Então, Toratihá, a tua lei. Lulei Toratihá, se não fosse a tua lei, segunda linha, diga Shashuai. Palavra legal, né? Parece alguém caindo numa piscina, né? Shashuai. Então, Shashuai é o meu prazer, tá? Shashuai, o meu prazer. Então, Shashui é prazer e Shashuai o meu prazer. Então, se não fosse a tua lei o meu prazer, segunda linha tem duas palavrinhas, uma pequenininha que é as, ali com Z, e outra que é avaditi, que pode ser lida junto. Aí vai ficar assim, diga depois de mim, azavaditi. Então, se não fosse a tua lei o meu prazer, né? Então, o as ali agora é o então, avaditi, eu teria perecido. Avaditi, eu teria perecido. Então, se não fosse a tua lei o meu prazer, eu teria perecido. Agora vem a última palavra, diga veanii. É muito interessante essa palavra aqui, veanii, porque a tradução literal dela aqui é
na minha miséria. Na minha miséria, tá? Tradução aqui, na minha miséria. Porque o V é o na, N-A, na, é o V. O último I no final, sem acento, é minha. Minha é o I sozinho. E o que sobra no meio é ani. Ani é miséria, mas ani também em hebraico é eu. Ou seja, na minha miséria, em mim mesmo. Ou seja, se a tua lei, se não fosse a tua lei o meu prazer, então eu teria perecido em mim mesmo, por causa de mim mesmo, por causa do meu ego, por causa do meu eu. E esse eu é a minha miséria. A sua miséria tem nome. É o nome na carteira da sua carteira de identidade. É a sua miséria. A sua miséria é você. Se você ficar mandando na sua vida, você está levando você mesmo para o inferno. Mas se a palavra de Deus é o seu prazer, você vai crucificar esse erro e se submeter a Deus. Então, em português, a melhor tradução aqui seria: se não fosse a tua lei o meu prazer, então eu teria perecido na minha miséria. Repitam. Muito bem. Essa é a tradução, tradução desse versículo literal do hebraico para o português, mas lembrando ali da última palavra, que foi miséria, e essa miséria ali tem o mesmo significado além de ani, além de ser o substantivo miséria, é também um pronome pessoal da primeira pessoa do singular, eu. Outra coisa que o pecado fez na natureza humana, outra consequência gravíssima do pecado na natureza humana, é que o ser humano passou a ser alguém que se acha. Não? Alguém que se acha. Eu sou tal. E quando surge alguém assim que se acha para baixo, que não se acha nada, então todo mundo vê, a sociedade percebe que essa pessoa está doente. Tem que levar essa pessoa no psicólogo, no psiquiatra. Ela tem que ter assim algumas sessões aí, práticas de psicologia, de psicoterapia, para ela conseguir elevar a sua autoestima. Porque ela está com a autoestima dela muito baixa, está com a autoestima dela muito decadente. Ela precisa elevar a sua autoestima, ela precisa se valorizar, porque ela precisa entender que é uma pessoa muito importante. Porcaria. É nada. Nada. Todo mundo hoje quer se exaltar, quer se engrandecer, quer receber elogios, quer receber reconhecimento, quer ser louvado, quer estar no centro das atenções, quer ser influencer, digital influencer.
quer ser o melhor em determinadas coisas, para que outros que o veem fazendo aquela determinada coisa, bata palmas, parabéns. Essa miséria, isso é miséria. Essa miséria vem com o pecado na natureza humana, desde a concepção, geração, nascimento. Por isso você percebe isso na maior clareza nas crianças. Percebe isso nas crianças. Elas não gostam de perder, só querem ganhar. Elas querem aparecer, elas querem ser, cativadas. Elas querem ser dengadas, por isso está cheio de criança dengosa. Entendeu? Porque isso está na natureza humana. É o ego, é o domínio do ego, é o governo do ego, é o governo do eu. O pecado tirou Deus do homem. Olha o que o pecado fez, né? O homem foi criado originalmente à imagem e semelhança de Deus. Vamos pegar em português? Deus tem 4 letras, não tem? O D, o E, o U e o S. O pecado apagou o D e o S. O que sobrou? O pecado substituiu Deus no coração do homem e entronizou o seu eu, o seu ego. E está todo mundo por aí, tá? Nessa mãe de todas as idolatrias. A mãe de todas as idolatrias é a, diga depois de mim, egolatria. A adoração do próprio eu, a adoração de si mesmo. Cultuar é servir, culto é serviço. Aquele que serve só a si mesmo cultua o seu eu, não cultua a Deus, cultua o seu eu, o seu próprio eu, o seu próprio ego. Os homens cultuam o seu eu. O seu eu está acima de todos os ídolos. E os ídolos que ele escolhe, aí nesse mundo, porque o mundo é um tremendo shopping center de ídolos. Pode escolher o que você quiser. Tem ídolos para todos os gostos. Cada um é livre para escolher o ídolo que mais satisfaça ao seu ego. Cada um pode escolher o ídolo ou os ídolos que mais satisfaçam ao seu ego. Não é amor ao ídolo, é amor ao ego. É usar o ídolo como instrumento para satisfazer o seu ego. E essa miséria se torna ainda maior quando querem usar Deus para satisfazer o próprio ego. Quando querem usar o nome de Jesus para satisfazer o próprio ego. É o eu. O seu eu é a sua miséria. A palavra miséria, ani em hebraico aqui nesse versículo, a palavra miséria não é apenas pobreza, é algo muito mais abaixo de pobreza. Pobreza diante de miséria, né, o significado de pobreza diante de miséria, pobreza ainda é riqueza, comparada com miséria. Miséria é o mais baixo grau onde o ser humano chegou por causa do pecado. Eu ensino uma coisa quando eu dou aula no seminário que se chama a hierarquia da criação.
A hierarquia da criação é assim: no topo da hierarquia está o Criador. Amém? Abaixo de Deus está toda a sua criação, e ela tem uma ordem. Qual é a ordem da criação? O Salmo 8 diz que Deus fez o homem um pouco menor do que Deus. Deus criou o homem um pouco menor do que Deus. Então Deus é a cabeça da hierarquia da criação. Abaixo de Deus, o homem, criado à sua imagem e semelhança. Abaixo do homem, os anjos. Abaixo dos anjos, o cosmo, o mundo, o universo visível criado. Essa é a hierarquia original da criação antes do pecado. Olha o que o pecado fez. Olha o que o pecado fez. Deus continua sendo o topo da hierarquia da criação. Mas o homem que foi criado um pouco abaixo de Deus, com o pecado ele caiu. Por isso que o pecado é a queda. Ele caiu para baixo do cosmo. Ele caiu do segundo lugar da hierarquia da criação. O homem caiu para o último lugar. Uma pulga vale mais do que qualquer homem. O mosquito da dengue vale mais do que qualquer homem. O vírus da Covid vale mais do que qualquer homem. Satanás e os demônios também são anjos decaídos. Só que a queda deles ainda os coloca acima dos homens. Os homens são piores do que Satanás, piores do que os demônios. Os demônios obedecem a uma ordem que é dada a eles em nome de Jesus. E os homens, você pode dar 1000 vezes ordem em nome de Jesus que eles ainda não obedecem. Não foi em nome de Jesus que eu falei ontem? Demônios obedeceriam, mas tem homem que não obedece, não está nem aí para o nome de Jesus. Isso é gente miserável. O homem é um ser miserável. Os psicólogos deveriam reestudar antropologia e ver que o homem é um ser miserável. Como diz aí os antigos, miserento. O homem é um ser miserável. Isso é o nosso ego, amados. Isso é o nosso eu. Ele nos afasta de Deus. Não nos aproxima de Deus, não. Nos afasta de Deus. O ego é miserável. O eu é miserável. O homem está abaixo de tudo. Abaixo de tudo. Antigamente cantavam na igreja aí um cântico, né? Um cântico mentiroso, né? Um cântico cantava assim: você tem valor. Lembra desse cântico? Você tem valor, né? Como é que é? Você é um ser, você é alguém tão importante. É coisa nenhuma, irmãos. Teve pregadores pregando por aí um falso evangelho humanista, dizendo assim: olha, eu prego o evangelho porque para tentar salvar uma alma, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Já ouviram isso? Mentira, irmãos, não vale porcaria nenhuma. O ser humano teve valor quando foi criado à imagem e semelhança de Deus.
O valor que tinha nele era a imagem de Deus. Uma vez que ele perdeu esse valor, não tem valor nenhum. O ser humano não tem valor nenhum. O ser humano não presta para nada. É por isso que a maioria está indo para Guiena. O lago de fogo e de enxofre se chama Guiena, um nome em aramaico, que representa um lugar próximo de Jerusalém, tá? Um lugar onde adoravam aos falsos deuses e ali queimavam sacrifícios humanos. E que depois dessa prática bem antiga, antes de Cristo, na época de Cristo, esse lugar, ninguém queria morar ali, por causa do que era praticado ali antes, e transformaram aquele lugar num lugar de incineração de lixo. Guiena, o lago de fogo e de enxofre, é a gigantesca lata de lixo que Deus preparou para jogar dentro dela Satanás, os demônios e todos os condenados. Essa humanidade é lixo, irmãos. Quem ouvir isso aqui vai ficar escandalizado. Não, esse pastor está errado, não é possível, não, isso não está certo. O ser humano é muito importante, o ser humano tem a sua honra, o ser humano tem o seu lugar, o ser humano é muito elevado, o ser humano é muito importante. É coisa nenhuma. É porcaria nenhuma. Na obra da redenção, aqui que está, aleluia, mas a grandiosidade de Deus e da sua obra da salvação. Deus pega, não é como diz na canção Amazing Grace, né? Wretched, um miserável como eu. Um miserável como eu, em inglês wretched. Amazing grace, how sweet the sound. Wretch like me, wretch, um homem miserável como eu, ser agraciado com uma tão grande salvação. Aí dentre os homens miseráveis, Deus, no seu beneplácito, na sua boa vontade, quis estabelecer um propósito de salvação na vida de alguns desses miseráveis, para mostrar a grandeza da sua misericórdia e do seu amor. Ele escolheu entre os miseráveis aqueles que ele ia tirar aí de debaixo de tudo dessa queda, ia elevá-los não mais abaixo dele, mas junto com ele em Cristo Jesus. As pessoas que são salvas, alcançadas pela graça de Deus, agora vem a hierarquia da criação depois da obra da salvação. Os condenados estão lá em último lugar, mas os salvos são colocados por Deus, não mais abaixo de Deus, mas ao lado dele em Cristo Jesus. Assenta-te à minha direita. Em Cristo Jesus. Paulo fala isso em Efésios: nós estamos assentados em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade.
de todo poder e domínio que haja nesse mundo, assentados com Cristo. Por isso, quem está em Cristo, não há nele mais nenhuma condenação. Deus pegou gente miserável e os fez vasos para receber o maior tesouro que Ele preparou. Agora vamos falar de valor. O valor de cada pessoa salva continua sendo o mesmo valor de cada pessoa condenada. Quer dizer, nada. Deus não nos salvou porque nós valemos alguma coisa. Ele nos salvou porque Ele vale. E aí Paulo escreveu na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Paulo escreveu assim, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Jesus é o tesouro, nós somos o vaso de barro. Continuamos não tendo nenhum valor, mas Deus nos escolheu para ser vasos para a honra, e nos deu honra imerecida, e nos deu graça imerecida, e nos deu esse tesouro. Por isso que a obra da salvação é maior do que a obra da criação. Porque na obra da criação nós tínhamos sido feitos, o homem tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu essa imagem com o pecado. E na obra da salvação ele é feito à imagem do Filho de Deus. Romanos 8, 29 e 30. Para que sejamos a imagem, fomos predestinados para ser feitos à imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E por isso não estamos mais abaixo de Deus, mas assentados ao seu lado, e recebemos de Deus, uma palavra grega exousia, o direito de ser feitos filhos de Deus. É por isso que em nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o homem não tivesse pecado, ele não seria filho de Deus. Os anjos santos que não pecaram, os anjos não são filhos de Deus. A Bíblia diz: a qual dos anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho? Hebreus 1:5. A nenhum. A doutrina da filiação divina, de alguém se tornar filho de Deus, é uma doutrina bíblica ligada à doutrina da salvação. Só pela obra da salvação somos feitos filhos de Deus. O que não seríamos se o homem não tivesse pecado. Por isso, na obra da salvação, Deus fez no homem salvo, infinitamente além do que Ele havia feito no homem antes dele pecar. Deus fez uma obra melhor, qualitativa, não quantitativa, qualitativamente melhor do que a obra da criação, é a obra da salvação, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas não esqueça, trazemos essa graça, nele recebemos graça sobre graça, trazemos essa graça, trazemos essa salvação, trazemos esse tesouro em vasos de barro. Esse vaso ainda é miserável, mas o que Deus colocou dentro dele é um grande tesouro. Entenderam isso, irmãos, nessa manhã?
Eu nem sabia que ia falar tudo isso para vocês nessa manhã, não, viu? Pensa que eu venho aqui sabendo tudo que eu vou falar? Não. Eu venho aqui com a palavra que Deus deu para falar, mas é Ele que fala quando eu estou aqui falando. Para você entender claramente a grandeza da obra do Senhor na sua vida, se você é um dos eleitos de Deus. E pessoas que se tornaram de vasos miseráveis em vasos de honra, porque receberam de Deus dupla honra, como diz o profeta Isaías. Deus nos deu o seu Filho e Deus nos deu o Espírito Santo. Isso é dupla honra. Pessoas que receberam essa dupla honra, elas passam sem a menor sombra de dúvida a ter a palavra de Deus como seu prazer. Meu prazer é a palavra do meu Deus. Se não fosse a tua lei, se não fosse a tua palavra, o meu prazer, então eu teria perecido em mim mesmo, na miséria do meu ego, no meu eu, esse vaso sem valor que eu sou. Teria perecido na minha miséria. Aleluia. Nós não estamos aqui para elevar a nossa autoestima. Nós estamos aqui para elevar o nome de Jesus. E conosco mesmo, o que temos que fazer? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, até que em dia oportuno Ele nos exalte.